tradução e edificação. O que o Senhor deseja falar com você, meu irmão, minha irmã, é sobre nós comprarmos de graça. Comprarmos de graça. Comprarmos a nossa vida, a nossa salvação. Comprarmos a nossa vida com o Senhor. A vida com o Senhor. É interessante que, por mais que seja de graça, nós precisamos comprar. Nós precisamos ir e adquirir. Nós precisamos ir e pegar e tomar para nós aquilo que o Senhor disponibiliza. Aquilo que Ele disponibiliza para nós. É mais ou menos alguém que tem uma árvore que está dando fruto e a pessoa diz, eu não vou comer deste fruto porque eu não quero ir lá e pegar e tomar daquele fruto. Mas ele está disponível. Isso nos ensina de diversas maneiras, porque nós resistimos a fazer aquilo que é necessário fazermos, por mais que esteja ao nosso alcance. Por mais que esteja ao nosso alcance. E isso pode ser aplicado a todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos nos recusar a fazer aquilo que está no nosso alcance. Nós podemos nos recusar. Uma vez que eu vivi um momento difícil na minha casa, no meu casamento, e naquele momento eu vi o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, falando comigo. Está ao seu alcance ficar bem. Está ao seu alcance ficar bem, ficar em paz, ficar em shalom. Você precisa escolher. E naquele momento eu falei, é verdade. Se eu escolher fazer o bem, se eu escolher pensar o bem e ficar bem, eu vou conseguir conquistar isso. Eu vou conseguir fazer isso. Eu consegui. Então, muitas vezes, o que o Senhor te oferece está ao teu alcance, mas cabe você ir até a árvore e tomar do fruto. Então, eu quero ler um texto com os irmãos, que está escrito assim em Yeshayahu 55, versículo 1 em diante. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro, sem custo. Por que gastar naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então o Eterno, por meio de Yeshayahu, primeiro colocou para nós a seguinte meditação. Olha, vocês trabalham e vocês labutam, vocês suam por algo que não vai fazer bem, não vai trazer bem algum para vocês. Mas eu digo a vocês o seguinte, se vocês têm sede, bebam, é de graça. Se vocês têm fome, comam, é de graça. E ele coloca, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim. É muito interessante, porque eu ouvi isso esses dias, essa meditação. A palavra ouça poderia ser colocada como uma das palavras mais importantes de todas as Escrituras. Se eu poderia colocar quais são as palavras mais importantes, com certeza a palavra ouça, escute, ouvir, é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia, de todas as Escrituras Sagradas. E é tão bíblico que eu estou falando isso, que no maior mandamento, quando Yeshua foi perguntado qual era o maior mandamento, ele falou, ouça, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um, ame-o acima de todas as coisas, acima de todas as suas posses, com todo o seu entendimento, com todo o seu poder, com todo o seu coração. Ouçam-me, continuando a leitura, ouçam-me para que sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e um governante dos povos. Então ele coloca aqui a promessa da redenção. O que eu quero me ater com os irmãos é sobre nós buscarmos a Ele. No mesmo capítulo está escrito, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto e que o ímpio abandone o seu caminho. Como nós podemos comprar do Eterno aquilo que é de graça? Caio, fica estranho, fica contraditório. Como que eu compro algo que é de graça? É porque você, primeiro, tem dois pontos que você precisa entender. Você não vai precisar gastar os seus recursos. Tudo que você precisa ter é fome e sede e o Senhor vai te dar. Se você for e pegar, é de graça, mas você tem que ir tomar. Assim como nós fizemos agora a meditação da árvore que dá fruto, a pessoa é de graça, é só ir lá e pegar o fruto. É de graça, mas ela tem que ir pegar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você não vai dar nada para a pessoa que está te dando isso, o Eterno. Você não vai dar para ele seu recurso. Senhor, está aqui, eu quero comprar a minha salvação. Como você pode comprar a sua salvação? O que você daria? Como você pagaria pela sua alma? Quanto vale uma vida?
quanto vale uma vida? Quanto que eu posso dar de dinheiro para comprar uma vida? Então a salvação não poderia nunca ser comprada. Só Yeshua pôde e pagou o preço. Porque uma vida perfeita, um homem sem pecado, morreu por pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras. Ele comprou para si povos, pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, e fez delas um reino de sacerdotes. Só ele pôde pagar esse preço. Nós nunca, com o sacrifício de animais, poderíamos pagar o preço da nossa salvação. A salvação, ela é de graça. Por isso que nós lemos o texto de Efésios. Eu quero ler com os irmãos para nós entendermos que a salvação, a vida que nos foi dada, é dada de graça. Nós nunca poderíamos comprar, irmãos, não tem como pagar o valor de uma vida humana. E muitas vezes nós nos colocamos como pessoas inferiores e pessoas que não são importantes. No nome de Yeshua HaMashiach, você vai expulsar agora esse pensamento da sua vida de que você não é importante, que você não vale nada, de que você não importa, que você não se encaixa. O Eterno, ele enviou o Filho dele para morrer por você. Nunca mais declare que você não é importante, que você não é amado, que você não tem valor. Nunca mais diga isso. Nunca mais diga isso. Porque o Eterno entregou o Filho dele por você. Nunca mais diga isso. Em Efésios, Shaul HaShaliach escreveu, quero ler o capítulo 2, versículos 6 a 10. Deus nos ressuscitou com o Mashiach, o Eterno nos ressuscitou com o Mashiach, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, no Mashiach Yeshua, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco no Mashiach Yeshua. Ou seja, a graça do Senhor é tão grande que ele nos fez assentar em lugares celestiais. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da emuná, por meio da confiança. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dádiva dele, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação do Eterno, realizada no Mashiach Yeshua, para fazermos boas obras, a quais o Eterno preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Ou seja, o Eterno nos deu quando nós confiamos nele. E aí isso vai entrar de novo no texto de Yeshayahu. Se vocês me ouvirem, vocês vão obter o que eu tenho para dar para vocês. É de graça. O que você precisa fazer não é comprar algo com dinheiro, mas comprar com a sua força de vontade e a sua confiança de que o fruto que eu estou te dando, que eu te dou, é bom. Prove. E o Eterno ainda chama você. Prove. E você vai ver que eu estou falando a verdade. Prove e você vai tirar todas as dúvidas. Yeshua falou sobre uma parábola, explicando sobre o reino dos céus, que será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, saíram para encontrar-se com o seu noivo. 5 delas eram insensatas, 5 delas eram prudentes. E chegou um determinado momento ali, elas estavam esperando, e aí à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saem para encontrá-lo, né? Elas estavam esperando o noivo chegar, elas saíram para se encontrar com o noivo. E à meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima. Então as virgens acordaram, prepararam suas candeias, acenderam ali. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. Então comprar do Senhor essa graça, essa nova vida, comprar do Senhor esse novo proceder, a salvação, ela não pode ser feita por um terceiro. Eu não posso comprar a salvação para você, mas eu posso orar para que você esteja atento e para que o Senhor fale contigo. Eu posso orar para que o Senhor fale contigo e você desperte antes que seja tarde demais e compre óleo para você. Compre óleo para você. Sabe, uma das coisas que nós mais fazemos, e isso nos leva ao esfriamento, ou como literalmente está relatado aqui nesta parábola, nós apagamos, é porque nós não estamos mais comprando óleo. Nós não estamos levantando, voltando à parábola da árvore, nós não estamos levantando e comendo do fruto. Você não está levantando para orar.
Você não está levantando para fechar a porta do seu quarto e ter um momento com o Senhor. Você não está dedicando o seu tempo para ler as Escrituras. Tudo isso é de graça. Você não precisa pagar para orar, você não precisa pagar para ler a Bíblia, mas se você não fizer isso, você vai ficar sem óleo. Se você não fizer isso, você não vai obter a salvação para a tua alma. Se você não parar para se dedicar a ouvir o Senhor, lendo as Escrituras, orando, se você não parar para se dedicar para ouvir ministrações, você não vai comprar salvação para a sua alma. A salvação se compra de graça. Você não precisa pagar para ler as Escrituras e ouvir o Senhor, entender e se dedicar para estudar. Você não precisa pagar para ter um tempo de oração com o Senhor, isso é de graça, mas você precisa fazer, ou do contrário, você vai perder a sua salvação. Compre, porque é de graça. E as 10 virgens, 5 tinham óleo. Outras 5 não. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. É interessante, primeiro, elas saíram depois, elas saíram desesperadas. Então tá bom, então vou sair correndo para comprar, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. Elas não estavam fazendo aquilo, já estava errado por ser tarde demais, mas não estavam fazendo aquilo porque amavam o noivo, elas só estavam fazendo porque estavam desesperadas por não ter o óleo naquele momento. Isso nos fala de pessoas que não estão compromissadas com o seu noivo, não estão compromissadas com a sua volta, aguardando a vinda dele como se fosse para agora, como se fosse para hoje. Isso fala de pessoas que vão falar: eu quero viver um pouco a minha vida e depois eu vejo, depois eu arrumo, e depois eu compro esse negócio que você está apresentando para mim que é de graça, Kai. Isso está falando de pessoas que acreditam terem tudo que é suficiente, porque elas não vão comprar o óleo. Elas acreditam que tem óleo suficiente, elas têm tudo que é suficiente. Uma vez eu estava ouvindo, isso me marcou. Uma pessoa disse que estava pregando a palavra na Europa, acredito que foi em Portugal, e lá chegou para uma pessoa e falou assim: olha, deixa eu compartilhar uma palavra com você. Yeshua pode mudar a sua vida, o Senhor pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. E a pessoa olhou para ele e falou assim: não quero que Ele mude a minha vida não, agradeço, muito obrigado, minha vida está muito boa do jeito que ela já está. Muitas pessoas estão assim, trabalhando por algo que não vai salvá-las e estão satisfeitas com isso. Mas quando virem o Senhor, as Escrituras nos dizem que quando Yeshua voltar nos céus, haverá um grande lamento, porque as pessoas vão querer comprar o óleo ali. Ali elas vão querer comprar o óleo. E hoje o Senhor te chama para despertar e comprar o óleo antes. Porque isto sim é compromisso. Isso se trata de compromisso. Compromisso que Yeshua nos chamou para termos. Em Matitiahu, capítulo 25. Ele comparou o reino dos céus a isso. Ele comparou o reino dos céus a isso. E ele conclui dizendo: portanto, vigiem, versículo 13, Matitiahu 25, versículo 13, está escrito assim: vigiem, portanto, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Ele deixou isso muito claro, ele falou: tenham um compromisso, estejam vigilantes, olhando, vendo-se como está a sua reserva de óleo, meu irmão, minha irmã. Vocês não sabem o dia nem a hora. E ele trata tanto sobre essa questão de compromisso, que logo a próxima parábola que ele conta, do próximo versículo 14, ele fala sobre um homem que saiu de viagem, saiu para viajar, chamou seus servos, confiou-lhe os seus bens e deu talentos a eles. Ele colocou, depois ele volta e vê quem multiplicou e quem não multiplicou. O Eterno coloca para nós um sentido de compromisso com Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, no nome de Yeshua HaMashiach, nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver que foi disponibilizado para nós algo que é gratuito, você não precisa pagar. Eu sei que existem muitas pessoas aí fora que estão vendendo a palavra. Existe isso. Mas o que nos é oferecido é de graça. Hoje você pode se ajoelhar no seu quarto e orar. Hoje você pode buscar o Senhor e viver algo extraordinário. Eu sempre me lembro da minha conversão. Eu sempre me lembro do meu primeiro amor, de como foi as minhas primeiras experiências com o Senhor.
porque era algo que eu consegui gratuitamente. Eu me converti ouvindo um DVD, é verdade, que minha mãe comprou. É verdade. Para abençoar, ela abençoou o ministério da pessoa que foi usada na minha conversão. Mas depois disso, as minhas experiências eram sozinhas no meu quarto. Era no tempo que eu tirava de consagração, tudo isso de graça. Era de graça adquirir, e a pessoa que me vendia de graça não crescia em nada. O Eterno ele continua o mesmo, ele não dá para crescer mais. Ele é maior que tudo, que todos, que nós. Qualquer medida. Não é porque é de graça que nós não precisamos comprar. O Eterno nunca nos enganou. Ele sempre colocou: comprem, tomem de mim. Muitas pessoas, existe uma lei da semeadura. O Eterno, ele deixa sempre muito claro que existem sementes. Ele falou: o reino dos céus é como um campo. Existem 4 tipos de campos e se semeia nesse campo. E vem a chuva, vem o tempo bom, e algumas pessoas vão fazer crescer, vão brotar, outras não. Existe uma semeadura. Você precisa semear para colher. Você precisa comprar para adquirir aquilo que lhe é dado de graça. É de graça, mas eu preciso comprar. Eu preciso comprar com a minha força de vontade, com o meu amor, com a minha perseverança. Hoje eu estava orando, colocando diante do Senhor. Eu falei: Pai, nós podemos hoje dizer que nós somos servos do amor, porque o Senhor é amor. Se eu busco servir o Senhor, eu estou servindo o amor, porque Deus é amor, o Eterno é amor. Então, se eu sou servo do amor, vai ter momentos onde eu vou receber ordens concernentes ao amor. Vai ter dias que eu não vou querer fazer, não vai ser automático, mas eu vou baixar a cabeça como um servo faz. E vou obedecer como o servo faz. Obedecer ao amor. Eu compro essa graça com minha perseverança, meu amor, minha dedicação. Eu preciso perseverar para amar. Eu preciso perseverar para ter o tempo de oração, eu preciso ter disciplina para isso. Mas é de graça. É de graça. Está disponível. Uma vida com o Senhor em intensidade. Você já viu uma pessoa, conhecer alguém que é intenso no Senhor, que vive uma vida de devocionais, uma vida de intensidade com o Eterno? Saiba que isso está disponível para você também, é de graça. Às vezes a gente olha essas pessoas e fala: puxa, essa pessoa viveu tal experiência, essa pessoa ela levanta de madrugada para orar, essa pessoa jejua, essa pessoa ora, essa pessoa viveu isso está disponível para você. É de graça. Não é um curso que você compra na internet. É de graça, você também pode separar um tempo para jejuar, para levantar de madrugada e orar. Ah, você pode. É de graça. É de graça. O Eterno está disponível e esperando que as pessoas despertem e comprem dele óleo, para que quando o noivo vier, Yeshua HaMashiach, e chamar, ouvir-se um som: eis, está chegando o noivo. As pessoas vão se levantar e vão estar com a sua candeia cheia de óleo. Você vai estar com a sua candeia cheia de óleo, porque o óleo é adquirido de graça, mas ele precisa ser comprado. Não é porque é de graça que nós não precisamos comprar. Até Yeshua voltar, nós teremos que trabalhar para comprar de graça. A compra não é através do dinheiro. A moeda é outra, é a perseverança, é a busca, a vontade, o anseio, a sede, a fome, o amor. Isso sempre esteve muito claro para nós nas Escrituras. As pessoas estão transformando a graça do Senhor em libertinagem. Judas capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus, do nosso Elohim, em libertinagem e negam Yeshua HaMashiach, nosso único e soberano Senhor. O que as Escrituras estão nos ensinando? Que as pessoas estão transformando a graça em libertinagem. Elas estão pensando que
eu posso fazer o que eu quiser, eu posso não fazer também. Libertinagem significa insubmissão e indisciplina. E também está relacionado com a licenciosidade de costume, conduta de pessoas que se entregam imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do libertino. Quando a pessoa se entrega inconsideradamente aos prazeres. Então, desde aquele tempo, já estavam fazendo isso com a graça. Já estavam corrompendo desde o início da era dos primeiros messiânicos, dos primeiros cristãos, se é que nós podemos colocar assim. As boas novas, elas vão produzir bom fruto, desde que sejam ouvidas, desde que sejam entendidas e praticadas da maneira certa. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. Porque a graça do Senhor se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Yeshua HaMashiach, Elohim, autoridade. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Irmãos, eu não acredito em pessoas perfeitas, mas eu acredito em pessoas que não recuam, que não se cansam de se aperfeiçoar. Essas pessoas estão comprando óleo para os seus corações. Eu quero que você faça uma análise na sua vida, se você está se sentindo frio, o que está acontecendo com você, qual é a fase que você está vivendo hoje. E eu te declaro que tem remédio para te curar, tem cura, você só precisa buscar. Eu sei que existem muitos momentos onde nós desanimamos, e até mesmo para pegar o fruto da árvore, até mesmo para nós estendermos as nossas mãos, fica difícil. Mas eu te peço, não desista no nome de Yeshua HaMashiach, porque o Eterno não desiste da sua alma, assim como a Satã também não desiste de nos acusar todos os dias. Todos os dias. O Eterno nos deixou algo gratuito, mas Ele nos deixou também a escolha de comprar, de adquirir a salvação. A salvação é pela graça. Pois pela graça sois salvos, mediante a confiança. Se você confia no Senhor, sabe uma das coisas que faz com que nós não tenhamos ânimo para tomar o óleo, comprar o óleo de graça? É quando nós não confiamos. Porque se nós confiássemos, nós saberíamos que ao adquirir isso do Senhor, esse óleo, nós seríamos salvos, a nossa vida mudaria. A verdade é que muitas vezes nós não acreditamos nele. Nós pensamos, não, eu vou orar, mas nada muda. Não, eu vou orar, mas a minha vida está assim. Nós não a confiamos. Nós não confiamos que uma vida com o Senhor é uma vida extraordinária. Nós não confiamos que uma vida com o Eterno é uma vida de milagres. Nós não confiamos. E quando nós não confiamos, nós também nos tornamos pessoas reclamonas. Nós estamos sempre reclamando, nós não estamos vendo o que o Senhor tem feito por nós, e aí nós passamos a desconfiar de tudo, e o Eterno está cuidando de nossas vidas todos os dias. As pessoas imprudentes, aquelas virgens imprudentes que não compraram óleo, são esse tipo de pessoas que não confiam que Ele vai voltar a qualquer momento. Não confiam que a vida delas pode mudar da água para o vinho. Elas não confiam, por isso elas não compram aquilo que é de graça. Hoje o Senhor te chama para comprar a sua vida, a sua salvação, gratuitamente. E hoje Ele te convida a dizer sim. É o que Ele nos convida. Ouçam, Ele disse, por meio do profeta Yeshayahu, ouçam, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O Eterno falando isso por meio do profeta, busque enquanto se pode achá-lo, clame enquanto Ele está perto. O Eterno, ele nos chama, deem ouvidos a mim, venham, ouçam-me, para que a sua alma viva e eu farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Hoje o Senhor te chama, compre dele.
e você vai ver a sua vida mudar. No nome de Yeshua HaMashiach.